Ei galera, ano passado eu fiz para vocês uma playlist muito especial com músicas que falam de luta. E eu lancei justamente no finalzinho do ano e eu resolvi trazer uma playlist diferente, mas com a mesma temática para vocês, criando aqui uma tradiçãozinha do Tese 11. Então será que vocês sabem quais são as 11 músicas que eu escolhi dessa vez? Eu vejo que nos últimos anos, realmente, o debate sobre consciência ambiental tem se expandido no Brasil. Isso é bastante positivo, mas também vem acompanhado de uma série de problemas graves que nós enfrentamos nessa área. E aí tem uma música que foi gravada pelo Gabriel Pensador e pelo Fala Mansa, chamada Cacimba de Mágoa, que tem a ver com o desastre, o ecocídio no Rio Doce, ali em Mariana. Apesar de falar de um caso muito específico, eu acho que essa é uma música que também fala de como esses processos de ecocídio são extremamente desumanizadores, como trata que parte da população nessas áreas afetadas é uma população que é realmente descartável e que é facilmente descartada. E aí eles falam, mas vem a lama e o descaso sem cerimônia. E um dos versos mais potentes que eu sinto na música é quando eles vão listando realmente essas pessoas e a questão do descaso, e quando o resto do país olha e tem gente que realmente vai, sente compaixão, mas os estadistas, as pessoas que estão realmente no controle da situação, não ligam muito, e aí eles falam que parece que essas pessoas já nascem mortas. E num contexto maior, não somente do ecocídio, mas de genocídio, falando de pandemia, isso é uma coisa muito real. Quando a gente olha para esses grandes desastres, que tem sim responsabilidade por trás deles, não são simples acidentes, quando a gente olha para isso e a gente vê somente os números. Acompanhando essa música aqui do Fala Mansa e do Gabriel Pensador, eu pensei em trazer para vocês também uma música do Criolo. E Criolo, gente, eu poderia falar de todas as músicas, de todos os álbuns, porque todos têm muito a ver com luta. Mas eu escolhi especificamente Casa de Papelão, porque a gente também está lidando com uma situação de pessoas em situação de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade, em situação de rua, passando muitas dificuldades, ao mesmo tempo em que estamos numa realidade em que os poderosos querem mais e mais despejos, porque é a especulação imobiliária que manda nas cidades do Brasil. E aí tem um verso dessa música que eu acho que também mostra muito disso, desse conflito entre a especulação imobiliária e esse processo e projeto que é realmente de higienização das cidades, de gentrificação e o resultado disso. E aí o Criolo fala, prédios vão se erguer e o glamour vai colher corpos na multidão. Mas nem tudo está perdido, a gente também tem que colher esperança. Então, gente, é uma playlist do Tese 11 montada pela Sabrina, então vai ter o Teatro Mágico de novo, não tem como escapar. E aí tem um lançamento mais recente do Teatro Mágico chamado Alma Flor, que foi uma música que quando eles lançaram me trouxe muita energia para lidar com esses momentos difíceis. Vocês sabem que o trabalho aqui está mergulhado em situações muito pesadas na hora da pesquisa realmente, então mesmo não tendo a vivência direta, a gente está ali olhando para as coisas o tempo inteiro e sentindo aquela dor, aquele aperto no peito. E aí Alma Flor foi muito especial nesse sentido porque é uma música que trouxe essa noção de acolhimento e que é realmente algo coletivo. Então se está tendo sofrimento coletivo, a gente também pode ter acolhimento coletivo, resistência coletiva e pautar algo mais adiante. E aí na música eles falam, quando isso tudo passar por nós, não tenha medo de nada. E é um pouco dessa coragem que a gente precisa sentir também. A playlist de hoje não é uma playlist exclusivamente em português. Na verdade, ela tá em várias línguas. E aí eu queria trazer uma música que eu gosto muito, que é Menos Merda, da Miss Bolívia e Perota Tingó. E é uma música que tem uma pegada feminista, que tem uma pegada realmente de querer sonhar algo diferente dessa realidade atual e que pode ser que o que a gente consiga não vai ser perfeito. E realmente não vai ser perfeito. Eu discuto isso no Se Quiser Mudar o Mundo com vocês. A gente não está almejando uma sociedade totalmente sem defeitos, mas a gente está almejando uma sociedade definitivamente melhor, ou pelo menos menos merda, né? E aí tem um verso específico dessa música, tem versos maravilhosos, mas tem um verso específico que me tocou muito nesse momento que eu tô gravando para vocês, que é quando elas falam «Donde los papeles importan más que las pieles». E a gente sabe que tem uma crise de refugiados muito forte no mundo que não vem de agora. A gente está falando de anos já, mas isso realmente tem se agravado.
fronteiras têm se fechado e governos de extrema-direita estão cada vez mais nocivos nesse sentido, seja por conta de uma questão do fascismo tradicional ou do ecofascismo, e tem gente morrendo como se fosse descartada. E essa é a questão quando a gente fala, né, de ter documento, e o documento representar cidadania, e aí ele representar direitos, que teve a ver, né, com o tema de redação do Enem e tudo mais. Isso é algo para a gente manter em mente, que esse modelo atual, ele é um modelo que exclui as pessoas. E aí, por isso, nessa temática, a gente tem uma palavra de ordem, que é falar que ninguém é ilegal. Trazendo para o contexto direto do Brasil, dessa conjuntura, teve uma música que foi lançada agora em 2021, que eu achei muito boa para comunicar várias das contradições que nós encontramos. É a música Não Tentarás, do Leonardo Gonçalves e do MNMC. Essa é uma música que eu cheguei a postar no Twitter para vocês, eu falei de várias formas, mas ela comunica diretamente para esse mundo do fundamentalismo religioso, as contradições que eles enfrentam e os desastres que eles vão promovendo nesse sentido, e mostrando que essa não é a mensagem que deveria estar sendo passada. E aí são provocações muito fortes que o Leonardo e que o MNMC fazem para quem eles estão se dirigindo, né? Nisso de falar não tentará ao seu Deus, mas também tem vários outros versos aqui que são muito importantes para destacar. E aí, falando de algo que eu percebo muito, né, tendo vindo desse mundo evangélico, que eu tinha muito conflito com o fundamentalismo e com o gospel da prosperidade, eles falam, né? Então vai que vai, o Senhor é pastor e nada faltará, tem Gucci, Prada, Dior e Chanel, é a Fashion Week Worship no altar. A palavra de fé é do coaching, Micaías citou que é profeta da corte. O rei da risada de tanta heresia, sua teologia de bobo da corte. Preciso nem falar que eles foram muito atacados quando essa música foi lançada, né? Mas uma provocação mais do que necessária. E voltando aqui para a parte de letra em espanhol, eu decidi trazer El Derecho de Vivir en Paz, do Víctor Jara, que também é um grande símbolo de resistência, que foi muito perseguido. E aí as músicas do Víctor Jara sempre comunicam alguma questão de luta e também de afeto. Tem muito disso realmente do endurecer sem perder a ternura nas canções do Víctor Jara. E El Derecho de Vivir en Paz foi uma música que foi até mesmo abraçada pelo povo chileno nos seus levantes em 2019. E ela comunica muito desse processo de luta socialista, né? Na música ele fala diretamente de Ho Chi Minh, mas para além disso ele está falando do que é realmente o objetivo, né? O que esse direito de viver em paz não é sobre pacifismo, é sobre vencer realmente a guerra daqueles que nos querem dominar. E aí ele fala disso a partir realmente do caso de Vietnã, mas falando, né, da luta cotidiana, o que é ali estar plantando o seu arroz enquanto golpeiam os canhões. E aí ele fala para o Ho Chi Minh que essa canção é fogo de puro amor, e esse é o direito de viver em paz. De música em inglês, eu vou citar apenas uma música hoje, dele que também tem letras que muita gente reconhece, questões de resistência nessas letras. E aí eu tô falando do Bob Marley e eu tô falando de Redemption Song, que é uma música, Redemption Song significando aqui música da redenção, e que na letra ele fala realmente de emancipação, e que essa emancipação também passa pela consciência, mas tem um trecho muito específico que eu acho que pesa pra gente nesse momento em que a violência aumenta. Então a violência contra os povos indígenas, é assassinato de lideranças, e aí ele vai falar em inglês, mas eu já vou falar aqui em português para vocês, né, que é por quanto tempo eles irão matar os nossos profetas, enquanto a gente fica de lado e assiste. Então é uma provocação muito real e que, para mim, isso significa que é um chamado à organização, que não dá para aceitar isso com passividade. E aí, a próxima música que eu queria trazer para vocês é Primavera, de Dom L, Rael e Giovanni Cidreira. E também é puro suco de poesia e luta nessa música, nessa letra. Inclusive falam dessa questão, né, de endurecer sem perder a ternura. Tem todo esse intertexto que a gente encontra nas letras do Dom L, que eu gosto muito, e nessa música não seria diferente. E tem um verso para destacar para vocês, que é: a única luta que se perde é a que se abandona, e nós nunca. Então, essa mensagem de seguir em frente, que resistência, sim, é algo que se faz no cotidiano, mas é algo que a gente tem que almejar, a gente tem que ter um objetivo no que se fazer. E aí, se a gente já abandona a luta, se a gente já se dá por vencido, se cai nesse fatalismo, é muito mais fácil para aqueles que querem oprimir. E aí, eu não sei vocês,
mas eu estou com muita saudade de um carnaval. Então, vou colocar aqui, né, para inserir bonitinho, uma música da Daniela Mercury, Rainha, que realmente se chama Rainha da Balbúrdia e que tem muito dessa emoção da festa do povo brasileiro que também resiste. Então, para a gente não cair aí nesses moralismos, nesses falsos moralismos que existem por aí, que tratam que quando a gente está em ciranda, quando a gente está em festa, quando a gente está realmente celebrando a vida, os momentos em que a gente não está morrendo, que aí isso seria algo descartável, coisa de uma esquerda festiva ou coisa assim. A gente tem que valorizar os momentos bons também, até porque é isso que a gente quer construir. A gente quer construir uma sociedade sem tanto desespero, sem tanto desamparo. E aí, em Rainha da Balbúrdia, ela vai falar, né, claro, de carnaval, de canto alegre, e aí ela usa aquela palavrinha que vira verbo do jeitinho que a gente gosta, do jeitinho Paulo Freire de ser, que é sobre um povo que gosta de esperançar. Então passa uma mensagem daquilo que a gente realmente quer. Se eles nos querem desesperados, se eles querem que a gente perca as esperanças, o povo brasileiro sigue gostando, querendo e tentando esperançar. E eu falei que hoje eu ia trazer música de várias línguas. E a música que eu vou falar agora é do Mohamed Asaf, chamada Dami Falastini. Não julguem o meu árabe, porque ele não é bom. Mas é uma música que tem um contexto afetivo muito forte para mim e muito forte para as pessoas que foram para a Palestina comigo no tour da Sandra Guimarães ali em fevereiro de 2019, porque teve um momento em que a gente estava saindo de um vilarejo, a gente estava saindo de Burim e a gente ia para Nablus e a gente estava no ônibus com várias palestinas e aí essa música começou a tocar. No que ela começou a tocar, o pessoal pediu para o motorista aumentar o volume e começar a cantar e dançar essa música. E eu fiquei muito emocionada, porque a letra parecia ser linda, apesar de eu não entender o que estava acontecendo ali. E aí eu perguntei para a Sandra, ela traduziu um pouquinho para mim, e aí eu fui pegar o contexto, né? Então, o Mohamed Asaf, ele é de Gaza, ele ganhou o Arab Idol, né? Então, ele ficou muito famoso nesse contexto. E aí, ele gravou essa música que fala que o sangue dele é palestino, que fala de resistência, que fala de terra natal. E não preciso nem falar para vocês o tanto que os sionistas não gostam dessa música, né? Então, na internet, vocês conseguem achar traduções por aí. Eu não vou ficar responsável por isso especificamente, mas eu acho a música incrível, muito bonita e gostosa de ouvir também, então fica a sugestão para vocês. E por último, eu vou fechar com Reis do Agronegócio, do Chico César, que é uma música bem longa, então eu poderia trazer 1000 destaques dessa música para vocês, mas eu não escolhi 1000, escolhi alguns aqui, porque é praticamente uma aula em Sociologia do Desenvolvimento Rural. Inclusive, se eu voltar a dar essa disciplina de novo na minha vida, com certeza eu vou inserir essa música na disciplina. E aí ele fala, eu anotei aqui vários trechos e tem alguns aqui fantásticos. Ele fala, por exemplo, dos montes de dióxido, então falando do dióxido de carbono que é emitido pelo agrotóxico. Ele fala um trecho aqui que é fenomenal sobre modelo de desenvolvimento no Brasil, e é assim: vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o arrebiço feroz, desenvolvimentista, mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. E tem também um trecho em que ele fala, e isso tem muito a ver com algumas notícias recentes também, que é: vocês que criam, matam cruelmente bois. Aí isso é separado. E também que seu avião derrama a chuva de veneno. Algo que está passando aí pelas notícias, mas a gente sabe que acontece há muito tempo. E por último, tem uma alfinetadazinha aqui que eu gostei, que eu poderia ter inserido na letra dessa música, em que ele fala que até comunista cai no lobby antiecológico. Então, para ficar alerta aí com o socialismo desenvolvimentista que está querendo pagar para ver o que acontece com a natureza. A gente não tem esse luxo, não. Essas são as 11 músicas que eu escolhi para trazer para vocês dessa vez, e essa ficou sendo a playlist de 2021 aqui no Tese 11. Agora tenho mais um ano inteirinho de música para pensar para a playlist para vocês do ano que vem. Vejo vocês em breve.